do livro Os Perigos da Poesia e Outros Ensaios, de autoria de José Paulo Paes, no Rio de Janeiro, lançado pela Top Books em 1997. É o primeiro ensaio do livro, começando na página 11, chamado Para uma Pedagogia da Metáfora. Página 11. Para uma Pedagogia da Metáfora. As considerações que se vão seguir têm 2 pontos de partida. O primeiro é uma citação literária, o segundo uma observação da vida cotidiana. Proponho-me a mostrar que, embora não estejam ligados por qualquer nexo de consubstancialidade, ambos os pontos de partida acabam levando por caminhos homólogos ao que parece ser uma mesma apetência ou propensão humana. A citação a que me refiro, usada por Gerard Genette como epígrafe do seu livro Figuras, diz: figura traz ausência e presença, prazer e desprazer. É de Blaise Pascal e foi tirada do artigo 10 dos seus Pensamentos. Nesse artigo, onde se ocupa do que chama de os figurativos, Pascal insiste em que o Velho Testamento não deve ser tomado ao pé da letra, pois os sucessos ou coisas visíveis, ali narrados, não passam de figurações de uma santidade invisível. A existência de 2 sentidos, um literal e outro figurado, é indispensável para provar que o Messias prometido pelos profetas de Israel é de fato o Jesus Cristo do Novo Testamento. Neste Segundo Testamento estaria a chave para o correto entendimento do primeiro, chave de resto antecipada pela interpretação mística que os próprios rabinos deram à Escritura. Pascal não chega a dizer o que entende exatamente por figura, mas nada faz supor tivesse em mente o sentido demasiadamente lato do termo na retórica clássica em que, página 12, designa quaisquer mudanças efetuadas na sintaxe usual da frase, com vistas a obter algum tipo de efeito. Longino, ou Longino, por exemplo, capitulava entre as figuras o assíndeto, ou ausência de conjunções, o hipérbato, ou inversão dos termos da frase, a perífrase, ou circunlóquio, etc. Pelos exemplos que aduz no artigo 10, Pascal era se referindo especificamente a imagens, ou metáforas. Assim, a passagem do Mar Vermelho por Moisés seria uma imagem da redenção, e a ruína de Jerusalém uma figura da ruína do mundo. Ou seja, o invisível ou espiritual metaforicamente significado pelo visível ou concreto. Para esclarecer o porquê do dúplice sentimento de prazer e desprazer que vê associado a presença e a ausência induzidas pela figura, Pascal recorre ao exemplo do retrato. Um retrato traz ausência e presença, prazer e desprazer. A realidade exclui a ausência e o desprazer. Prazer, evidentemente, na medida em que o retrato torna iconicamente presente a coisa retratada. Desprazer na medida em que o ícone não alcança substituir satisfatoriamente a realidade palpável. O estatuto de inferioridade que a figura tem aqui em relação ao figurado explica-se pela ótica ortodoxamente cristã dos pensamentos, a qual inverte o sentido usual de real. Este passa a designar não a concretude do sensível e do visível, e sim a intangibilidade do espiritual e do divino. Ademais, tal ótica, por privilegiar a coisa figurada em detrimento da coisa figurante, é de índole claramente maniqueísta. Os judeus seriam um povo indigno do reino de Deus porque amaram tanto as coisas figurantes e as esperaram tanto que desconheceram a realidade quando ela veio no tempo e da maneira preditos. A realidade, no caso, é, quase escusava dizer, Jesus Cristo e a sua doutrina. Com isso, a importância do Antigo Testamento passa a ser de ordem meramente instrumental, e suas figurações, página 13, substituto implicitamente descartável daquilo que figuram. Foi o que fizeram Jesus Cristo e os apóstolos. Tiraram o selo, rasgaram o véu e descobriram o Espírito. Todavia, quando da ótica teológico-cristã passarmos para a ótica especificamente literária, veremos que figurante e figurado vão alcançar estatuto de plena equiponderância na economia do processo metafórico.
Antes, porém, devemos voltar-nos para aquela observação da vida cotidiana que constitui o nosso segundo ponto de partida. Essa observação diz respeito a um certo tipo de comportamento infantil da fase anterior à aquisição da fala. É a fase em que a criança começa a explorar o mundo à sua volta e a reconhecer gestos e expressões das pessoas. Uma das brincadeiras mais comuns a que costuma recorrer o adulto para atrair-lhe o interesse é esconder o próprio rosto atrás de um anteparo qualquer para, uns instantes depois, voltar a mostrá-lo de surpresa. A expressão de alarme com que a criança reage à ocultação prolonga-se por um átimo após o reaparecimento do rosto e logo se desfaz num sorriso de aliviado reconhecimento. É bem de ver que o interesse do jogo não se esgota na primeira vez. Prolonga-se e aumenta nos ulteriores encobrimentos-descobrimentos. A reiteração do sorriso, que a miúde se amplia num riso de satisfação, dá a entender que a criança experimenta prazer com a repetitividade. Como todo jogo, porém, este também tem as suas regras. O sumiço do rosto conhecido não pode ser demorado, sob pena de o alarme da criança abeirar-se do choro, ou então ela perder o interesse, desviando a atenção para alguma outra coisa. Tampouco pode ser tão rápido que ela nem chegue a perceber o desaparecimento. Aquele átimo em que da primeira vez dura a expressão de alarme, logo após a reaparição do rosto, tudo faz crer, o tempo que a criança leva para reconhecê-lo como página 14, mesmo que acabar de sumir. E seu primeiro sorriso deve resultar do alívio trazido pelo reconhecimento. Mas dificilmente seria de supor que, nas vezes subsequentes, os mesmos sentimentos continuassem a atuar. Mais verossimilmente, eles se transmudam, a partir de então, naquele elemento de tensão e solução que Huizinga, em vez de postular um instinto de jogo já tido por Frobenius como uma confissão de impotência perante o problema da realidade, prefere apontar como o condicionador psicológico da alegria propiciada pelas formas mais elementares de atividade lúdica. Essas formas, o infante humano as partilha com os animais. Gatinhos novos ficam longo tempo tentando agarrar a ponta de um cordel que seu dono faça aparecer e desaparecer atrás de um móvel ou abertura de porta. Já mais crescidos transformam a perseguição a camundongos e baratas numa atividade que tem a ver menos com a busca de alimento que com o prazer lúdico de perseguir o que tenta fugir-lhes. Com esse prazer tem a ver igualmente os brinquedos infantis de esconde-esconde. Como deixar de supor, nestes casos, a transmutação do gesto venatório e utilitário da busca de alimento no gesto gratuito do comprazimento lúdico? A esta altura já se dão a perceber os nexos de homologia do jogo de encobrir-descobrir com a citação de Pascal. Nos dois casos, há uma alternância de presença e ausência a que se associam concomitantemente sensações de prazer e desprazer. Mas, diferentemente da leitura cristã das Escrituras, que, com deslocar toda a ênfase para o espiritual figurado em prejuízo do concreto figurante, põe a perder a labilidade da presença ausente ou ausência presente, e o ou é a marca gramatical dessa labilidade, o jogo do encobrir-descobrir jamais a perde, pois nela tem a sua própria razão de ser. Daí tal jogo servir à maravilha para ilustrar, em paralelo, página 15, por assim dizer didático, a dinâmica do processo metafórico. Em sua arte retórica, onde discorre longamente acerca da técnica persuasiva do discurso em prosa nos seus três gêneros, o deliberativo, o demonstrativo e o judiciário, Aristóteles introduz a certa altura duas noções básicas para a descrição do funcionamento da metáfora. Em primeiro lugar, a noção de desvio do sentido ordinário das palavras como meio de dar elevação ao discurso. Em segundo lugar, a noção da admirativa estranheza que tais desvios suscitam. Importa dar ao estilo um ar estrangeiro, uma vez que os homens admiram o que vem de longe e que a admiração causa prazer. Registre-se de passagem a correlação de desvio com o gesto de ocultação no jogo homológico e de estranheza com o esforço de reconhecimento do rosto reaparecido como o mesmo que pouco antes desaparecera. Aristóteles distingue as metáforas como o meio que mais contribui para dar ao pensamento o ar estrangeiro de que falamos, e delas diz outro sim que são enigmas velados.
Não passe sem registro tampouco a correlação de enigma e velado, com o gesto de ocultação do rosto. No discurso em prosa de que se ocupa a arte retórica, a metáfora tem um papel secundário em relação ao entimema. Silogismo oratório baseado em premissas apenas prováveis, contrariamente às premissas verdadeiras do silogismo lógico, o entimema é um dos meios principais de persuasão do discurso retórico, onde a metáfora desempenha apenas funções subalternas de ornamentação ou realce. Já na arte poética, o papel desta última é nuclear. A começar do próprio conceito aristotélico da poesia como arte de imitação, conceito que, lato sensu, dá a entender a própria poesia como uma metáfora do mundo, pois não se funda a imitação na analogia, e não é a analogia o ponto de partida da metaforese, e não se pode ver a conversão do particular, página 16, em universal, graças à qual a poesia se torna mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, como uma transposição metafórica da espécie para o gênero? Disso trata Aristóteles no breve capítulo 21º da sua Arte Poética, onde conceitua a metáfora como a transposição do nome de uma coisa para outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, por via de analogia. Para bom entendimento de tal conceituação, convém lembrar que, em lógica, o gênero é definido como uma classe cuja extensão se divide em outras classes, denominadas espécies relativamente à primeira. Assim, para citar exemplos do próprio Aristóteles, deter-se é um verbo genérico do qual lançar ferro é uma espécie, donde haver metáfora quando, em vez de dizer anau aqui lançou ferro, dizemos anau aqui se deteve. Já em Ulisses levou a efeito milhares e milhares de belas ações, a transposição é da espécie, milhares e milhares, para o gênero, muitas. Acrescenta Aristóteles que há analogia quando o segundo termo está para o primeiro na proporção em que o quarto está para o terceiro, o segundo em lugar do quarto. Assim, em a tarde é a velhice do dia e a velhice é a tarde da vida. Velhice igual a tarde e vida igual a dia. Na arte poética, Aristóteles não distingue imagem de metáfora, distinção que, embora considere ser de pequena monta, cuida de estabelecer na arte retórica com o exemplo do Aquiles, que se atirou como leão, uma imagem, contraposto ao do este leão atirou-se, uma metáfora. A diferença estaria, pois, no uso ou não da conjunção comparativa quando do estabelecimento do nexo analógico. Outros sim, ainda na arte poética, ao condenar o abuso das metáforas por tornar o estilo enigmático, ele implicitamente reputa o enigma um procedimento abusivo. Mas no capítulo 11º do livro 3º da Arte Retórica, quando, página 17, trata dos meios de tornar o estilo pitoresco, não deixa de louvar as metáforas engraçadas que provocam uma certa mistificação no espírito do ouvinte ou leitor, levando-o, no entanto, a dizer mais tarde consigo: como é verdade, eu é que estava enganado. No rol dessas metáforas engraçadas, coloca Aristóteles os enigmas bem feitos, os quais lhe parecem agradáveis por ensinarem alguma coisa através de expressões novas, onde o pensamento é paradoxal. Nele coloca também os jogos de palavras, pelo seu efeito de surpresa, mercê do qual a expectativa do ouvinte é lograda. A sensibilidade de nossos dias está bem mais perto deste gosto do paradoxal e do enigmático que do ático senso de moderação e de clareza postulado na arte poética. Assim como está plenamente afinada com o dinamismo metafórico que, no mesmo capítulo 11º da Arte Retórica, Aristóteles louvava no Homero empenhado em animar o inanimado, com versos como: por mãos audazes atiradas vão as lanças cravar-se, algumas bem no meio do grande escudo erguido, e muitas outras, em vez de lhe atingir o corpo branco, cravam-se em pé no chão, vorazes de carne onde fartar-se. Estas lanças mostradas no ato de atingir o alvo e cuja voracidade mais se assanha por não encontrar a carne que buscava, são uma ilustração viva de como, pela dinâmica da metáfora, o inanimado se anima. Mais que isso, um estatuto de duplicidade passa a consorciar labilmente entre si as coisas e os seres, o humano e o não humano.
Pelo vínculo da metáfora predicativa, uma qualidade animal voraz metaforicamente atribuída a um ser inanimado, a lança de Homero passa a ser também uma boca. Ou melhor, a ser e não ser uma boca, já que na contínua alternância entre, página 18, o sim-não, encontra a metáfora o motor da sua dinâmica, assim como o encontra nosso jogo na reiteração do encobrir-descobrir. O nexo lábil que o dinamismo da metáfora estabelece entre o real e o imaginário, no sentido de pensar por imagens, traz à mente as operações do pensamento dito selvagem, tal como as descreve Lévi-Strauss. Para Lévi-Strauss, que não perfilha o construto de primitivo proposto por Lévi-Brul, um ser de mentalidade pré-lógica incapaz de entendimento por via de conceitos e atrelado pela afetividade a uma mística participação no mundo da natureza que não lhe permitia distinguir-se desse, o pensamento selvagem é tão capaz de abstrair e de distinguir quanto o pensamento civilizado. Sem confundir o mundo da cultura ao da natureza, busca, todavia, julgá-los como totalidade, pelo que tem a natureza por uma linguagem a cujo entendimento pode aceder pelo deslinde dos seus nexos de semelhança com a vida dos seres humanos. O pensamento selvagem se exprime por imagens concretas, que, embora estejam sempre rentes do sensível, da singularidade de percepção, nem por isso deixam de alcançar a generalidade da conceituação, donde Lévi-Strauss o descrever como um sistema de conceitos imersos nas imagens. É, ademais, um tipo de reflexão que opera por bricolage, ou seja, pela recombinação de fragmentos de materiais culturais já elaborados, conforme se pode ver na mítica, onde elementos de um determinado mito ou mitemas ressurgem com muita frequência, diferentemente agrupados em outros mitos. Nesse particular, não seria despropositado ver também na metáfora uma forma de bricolage. A diferença da nomeação propriamente dita, que cria novos nomes para novas coisas, automóvel, a metaforização as designa por uma recombinação de itens lexicais pré-existentes, arranha-céu. Página 19. A certa altura de O Pensamento Selvagem, referindo-se ao caráter metafórico dos nomes próprios, Lévi-Strauss observa, na esteira de Roman Jakobson, é por causa do papel paradigmático exercido pelos nomes próprios, num sistema de signos exterior ao sistema da língua, que sua inserção na corrente sintagmática quebra perceptivelmente a continuidade da mesma. Trocando em miúdos essa observação e transferindo-a para a questão da metáfora, quando, em vez de dizer ele entrou num edifício tão alto que parecia arranhar o céu, disse simplesmente ele entrou num arranha-céu, há uma quebra na continuidade lógica da frase, ou sintagma. Isso porque ali arranha mantém relações sintagmáticas, isto é, imediatas ou de presença, com céu, mas apenas relações paradigmáticas, isto é, virtuais, ou de ausência com edifício, alto e parecer. A quebra da continuidade lógica da frase pelo enigma da metáfora gera os efeitos de surpresa e mistificação assinalados por Aristóteles. Surpresa e mistificação que se trocam em prazer no momento em que o ouvinte ou leitor atina com as relações virtuais escamoteadas da frase e as restitui a ela, restaurando-lhe assim a continuidade lógica, mas agora enriquecida das reverberações do paradoxo metafórico. No nosso jogo do encobrir-descobrir, isso corresponde àquele breve instante de reconhecimento das feições do rosto desaparecido no rosto recém-reaparecido, reconhecimento que faz a criança sorrir de prazer. Jean Cohen o caracteriza como a etapa de redução do desvio ou impertinência semântica que a metáfora introduz no sentido corrente das palavras. Para exemplificar o mecanismo dessa redução, Cohen cita o exemplo de tranças de ébano. Embora não sejam madeira, como é o ébano, as tranças em questão têm a mesma cor negra dele. Tão logo nos damos conta disso, fica automaticamente reduzido o desvio que o embora a, página 20, pouco explicitava. Trata-se, no caso, de uma impertinência parcial, a que Cohen contrapõe, como exemplo de impertinência total, os azuis ângelos de Mallarmé. Cohen vê aí uma predicação metafórica indecomponível em unidades menores e, portanto, de impertinência irredutível.
Todavia, se tiver em mente que o Ângelus é o toque de sino anunciador do fim da tarde, momento de paz e de recolhimento após o dia de trabalho, em que o azul do céu começa a se adensar com a chegada da noite, percebe-se que a sensação de paz sugerida por esse tipo de azul, mais do que um valor puramente subjetivo, é um traço de significação passível de redução analítica, como se acaba de ver. A esta altura, já é mais que tempo de ressaltar a diferença capital entre uma metáfora de invenção, como azuis ângelos, e metáforas de convenção, como arranha-céu ou cabelos de ébano. Pelo excesso de uso, estas últimas perderam seu antigo poder de surpresa e de mistificação, o ar estrangeiro que lhes dava interesse, para se converterem em lugares comuns. Ocorreu, portanto, uma redução definitiva do desvio que elas outrora introduziam na fala corrente, a cujo âmbito desde há muito passaram a pertencer, tanto assim que o usuário do idioma automaticamente as entende como designação direta. São agora substitutos de pronto descartáveis, de dinâmica e labilidade no grau zero e que trazem presença sem nenhuma promessa de ausência. Em termos do nosso jogo de encobrir-descobrir, correspondem a sumiços e reaparições do rosto do adulto demasiado demorados para que a criança se possa interessar por eles, donde a sua ineficácia lúdica. Ao embotar-se-lhes o caráter de desvios do sentido ordinário das palavras, as metáforas desgastadas ou sediças terminam ingloriamente seus dias como meros sinônimos no dicionário da língua, que é um vasto cemitério delas. Se este já registra ébano com o sentido figurado de, página 21, aquilo que é negro, ao dizer cabelos de ébano, estaremos então recorrendo a uma metáfora de mero enfeite e de gosto mais que duvidoso, para emprestar à nossa elocução um tom literário, no mau sentido de afetado, pernóstico, démodé. Em polo oposto, a labilidade dinâmica da metáfora de invenção instala, entre o real e o imaginário, uma ponte de mão dupla por onde a surpresa da descoberta irá transitar comprazidamente num repetido ir e vir. Esse tipo de metáfora imanta com suas linhas de força toda a extensão da fala, e não apenas o ponto dela em que instaurou uma impertinência semântica. Com isso, funda o próprio discurso poético, o qual se constitui num desvio tão radical da lógica da fala comum que Yulia Kristeva o define como o discurso da negatividade. Ou, conforme diz Platão em O Sofista, pela boca de Teéteto, referindo-se aos discursos do produtor de imagens, que neles o ser se enlaça ao não ser de maneira a mais estranha. Mais atrás, a propósito das vorazes lanças-bocas de Homero, vimos a alternância lábil entre o ser e o não ser, entre o sim e o não, que a dinâmica da metáfora de invenção institui. Um exemplo tomado à poesia moderna tornará isso mais claro. Para descrever uma mulher hiperbólica, o surrealista grego Nikos Egenopoulos recorre em Eleanora a um catálogo predicativo onde, para dizê-lo aristotelicamente, o ser como da imagem se alterna com o é da metáfora. Os seus cabelos são como cartão e como peixe. Os seus 2 olhos são como uma pomba. A sua boca é como a guerra civil da Espanha. O seu pescoço é um cavalo vermelho, página 22. Os seus cabelos são uma lâmpada de querosene acesa. As suas espáduas são o martelo dos meus prazeres. As suas costas são o olho de vidro do mar. O arado dos falsos ideogramas apita aflitivamente na sua cintura. As suas nádegas são cola de peixe. As suas pernas são como relâmpagos. Cada um dos itens desse catálogo predicativo faz jus ao padrão de excelência que, no seu manifesto de 1924, André Breton estabelecera para a metáfora ou imagem surrealista, o seu alto grau de absurdidade imediata. Absurdidade que põe em xeque a própria noção de desvio, a menos de aceitarmos falar em desvio irredutível. Com abolir na escrita automática boa parte dos pressupostos lógicos da linguagem, os surrealistas deitaram abaixo o muro de separação entre o onírico e o vígil, ligando-os num contínuo. Daí que a única forma de redução da impertinência de uma metáfora de tipo surrealista seja, página 23,
vê-la à luz dos mecanismos da elaboração onírica, entre os quais Freud, falei alemão, desculpa, destaca a condensação, o deslocamento e a representação indireta. Tais mecanismos são responsáveis pelo uso do contrassenso e da absurdez nos sonhos, e subjazem igualmente à técnica dos xistes verbais. Esta última menção ajuda a entender a ponta de grotesco e de humor sempre presente na estranheza de metáforas ilógicas ou irredutíveis como as de Eleonora. O deleite que produzem não é diverso do que advém dos disparates ou ilogismos dos limericks de Edward Lear, dos impossibilia da poesia popular e dos bouts rimés das paródias castroalvinas de Socígenes Costa. Meus Deus, quem bate tão tarde na minha porta de pedra? Será Cervantes Saavedra? Será a estrela da tarde? Será a sombra de Fedra ou a alma de Leopardi? Insistem de modo insólito, se for a sombra de Fedra, dizei que eu não sou Hipólito. Para explicar o deleite advindo dos paradoxos e alogismos do xiste, do cômico e do humor, Freud lhes situa o mecanismo na esfera do pré-consciente e ou do inconsciente, onde esse mecanismo opera uma economia de despesa inibitória. Mas, voltando aos atributos físicos da mulher hiperbólica que o poema de Egonópolis tematiza, eles configuram, na sua radicalidade predicativa, um desvio do desvio. Lembra Gerard Genette que as analogias metafóricas transitam habitualmente do mundo da cultura para o mundo da natureza, ao qual poetas de todos os tempos foram buscar seus símiles. Para encarecer a beleza das, página 24, nádegas de três beldades, um dos poetas da antologia grega recorre a itens florais e marinhos. A nívea carne das de outra, a de pernas abertas, tinha rubor mais forte que a púrpura da rosa. As da terceira, calmaria sulcada de ondas mudas, palpitavam suaves ao seu próprio impulso. Página 24. Séculos depois, Arthur Rimbaud põe a própria amplitude cósmica a serviço da celebração da nudez feminina. Mas esse desvio... tem que ler o poema dele. A estrela chorou rósea dentro das tuas orelhas. O infinito rolou branco da nuca aos teus quadris. O mar perolou dourado as tuas mamas vermelhas, e o homem sangrou negro no teu flanco senhoril. Mas esse desvio hiperbólico do léxico do corpo para o léxico do cósmico vai se inverter ainda mais hiperbolicamente, desvio do desvio, na viagem de volta da metaforese ao mundo da cultura. Mais precisamente ao mundo artificial dos produtos fabris, com os quais, de cambulhada com os poucos itens do mundo natural, o bricoler de Eleonora se compraz em recompor a anatomia erótica de sua musa, desumanizando-a e reumanizando-a ao mesmo tempo. Uma mulher de cabelos de cartão e ou lâmpada de querosene acesa, de sexo de apito agudo, ancas de rolos compressores, espadas de martelo, costas de olhos de vidro e nádegas de cola de peixe, é, para dizê-lo platonicamente, um enlace de ser e não ser de maneira a mais estranha. Acicatada pelo demônio da sua essencial labilidade, o significado poético simultaneamente remete e não remete a um referente. Ele existe e não existe. É, ao mesmo tempo, um ser e um não ser. Citação de Cristevá. A álgebra superior da metáfora, porque Ortega y Gasset buscou caracterizar a linguagem da lírica moderna, página 25, vai encontrar um eco algo tardio na matemática superior da poesia de Hugo Friedrich, para quem essa lírica, por ser uma lírica que serve em primeiro lugar à linguagem e não uma referência com o mundo, termina por anular a diferença entre linguagem metafórica e não metafórica. Há nisto uma escamoteação de dois horizontes estreitamente dependentes um do outro, e à falta dos quais o próprio conceito de metáfora se esvazia de sentido. Dilo o próprio Friedrich. Já não se pode falar aqui de metáforas. A comparação possível na metáfora cedeu à absoluta identificação.
Entretanto, o horizonte dos referentes, constituído pelas coisas e situações do mundo, e o horizonte dos sentidos literais, constituído pelo consenso da experiência histórica do mundo, em momento algum deixaram de existir para os poetas. Ainda que o impulso isolacionista de parte da lírica do século XX tenha levado Hofmannsthal a dizer que nenhum caminho direto conduz da poesia à vida, e nenhum conduz da vida à poesia, e que as palavras são tudo, uma poesia centrada em si mesma, totalmente desinteressada de qualquer referente externo, é inconcebível. O mesmo Lorca, de quem Frederico Garcia Lorca, né? De quem Friedrich cita versos supostamente abonadores de uma absoluta identificação transmetafórica, postula o poeta como um professor dos 5 sentidos corporais e exemplifica tal docência com o caso de Gôngora, para quem uma maçã é tão intensa quanto o mar e uma abelha tão surpreendente quanto um bosque. Nem por isso deixa Lorca de acentuar o caráter cerebrino e abstrato das imagens gongóricas. Num lance de humor crítico, recomenda inclusive ao leitor não ler com uma rosa viva na mão o madrigal feito por Gôngora a uma rosa. Sobram a rosa ou o madrigal. Como já acontecera na metafórica barroca, também na metafórica da poesia moderna, os nexos entre literal e, página 26, figurado, concreto e abstrato, particular e geral, embora não cheguem a desaparecer de todo, tendem a esgarçar-se. Esse esgarçamento aponta, de um lado, para uma crescente intelectualização e, de outro, para uma crescente impessoalização da linguagem lírica. Em Eleonora, tivemos um exemplo de esgarçamento de sentido por intelectualização. Ainda que possa parecer um paradoxo aplicar uma palavra como esta, do léxico da consciência desperta e raciocinante, a um poema surrealista cuja dicção se proporia a ecoar as obscuras pulsões afetivas do onírico. A circunstância de o surrealismo desde cedo ter se constituído em escola, com uma estética codificada e um cânone de prógonos e epígonos claramente definido, mostra-lhe por si só o caráter intelectualista. Outro sim, a exemplo do método verlaniano de fazer versos comovidos com muita frieza, é de pensar que os poetas surrealistas se comprazem em forjar metáforas absurdas com muita lucidez, apostados que estão em fazer saltar a centelha da imagem, não da comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos remotas, que é uma citação de Pierre Reverdy. A distância semântica entre os termos aproximados explica o esgarçamento intelectualista da metáfora surreal. Esse esgarçamento não chega, contudo, a desativar, e aí está a Mulher Artefatos ou Artefatos Mulher, de Egonópolis, para ilustrá-lo, a labilidade entre o ser e o não ser conotada pelo ou. Talvez a torne até mais ativa, dado o longo caminho a percorrer. A impessoalização a que tende a lírica de hoje está bem ilustrado num poema objetivista de William Carlos Williams, A Duração. Uma folha amarfanhada de papel pardo mais ou menos do tamanho, página 27, e volume aparente de um homem ia devagar rua abaixo, arrastada aos trancos e barrancos pelo vento quando veio um carro e lhe passou por cima, deixando-a aplastada no chão, mas diferente de um homem, ela se ergueu de novo e lá se foi, com o vento aos trancos e barrancos, para ser o mesmo que era antes. Nada aqui trai a presença do eu do poeta, a não ser como olho fotográfico a registrar uma cena do cotidiano. Tampouco se pode dizer que haja aqui qualquer metáfora, ao menos na acepção aristotélica de desvio do sentido ordinário das palavras ou de transposição do nome de uma coisa para outra. Mas, ainda que subreptícia, a visada analógica está presente na noção de medida. A folha de papel pardo tem o mesmo volume e tamanho aparente de um homem, e na noção de diferença. Enquanto as rodas de carro aplastariam a forma humana e lhe tirariam a vida, a folha de papel torna a erguer-se para seguir o seu caminho. Apesar da impessoalidade do olhar do poeta, nem por isso deixa o objetivo de contaminar-se de subjetivo. O título do poema, A Duração, que diz respeito ao tempo de vida, melhor dizendo, de animação da folha inanimada por um agente externo, o vento, pode ser também lido sem, página 28, arbitrariedade,
como uma alusão à fragilidade da vida humana comparativamente à resistência das coisas sem vida, ou como uma visão irônica das pretensões de grandeza ou superioridade do humano, reduzidas a nada pelo paralelo com uma simples folha de papel. Aqui já não vige a longa distância entre os termos em comparação que vimos caracterizar o metaforismo surreal. Pelo contrário, a proximidade homológica é quase total. A folha tem as dimensões do corpo humano e, em oposição simétrica, dele difere pela superior resistência. É mínimo, pois, o espaço homológico que a labilidade da metaforese tem de percorrer. É como se vibrassem ambos, quase confundidos numa mesma imagem plana, o corpo e a folha. O quase desempenha, é fácil ver, a função do ou, em ser ou não ser. Para adequar à radicalidade da lírica do século XX o nosso símile lúdico, temos de imaginar que, já perfeitamente integrada no espírito do jogo e incomodada com a demora do reaparecimento do rosto, a criança, em vez de se desinteressar da brincadeira, vai engatinhando até a extremidade do obstáculo ocultador à sua procura. Quando o descobre e lhe ouve o grito de "achou!", ela ri de prazer e volta a esconder-se, intimando o adulto a fazer o mesmo, para que o jogo, do qual é agora cúmplice ativa, se repita ad nauseam. Semelhantemente, a lírica moderna não se contenta em exigir do leitor aquela passiva suspensão da descrença tida por Coleridge como condição suficiente para o desfrute do poético. A par disso, o leitor é convidado, talvez se dissesse melhor, intimado, a ir ao encontro do poeta para acumpliciar-se com ele na empresa de desconstruir o real de convenção e reagrupar-lhe metaforicamente os detritos no transreal de invenção. Historicamente, esse convite ou intimação remonta ao frisson nouveau suscitado pelos paradoxos e antinomias de As Flores do Mal, na espinha do 29. Hipócrita leitor, capaz de ir do escandalizado comprazimento até uma baudelarização que dure um tempo de leitura bastante para fazê-lo repetir a exclamação do descodificador aristotélico dos enigmas velados, das metáforas engraçadas e ou mistificadoras. Como é verdade, eu é que estava enganado. Baudelarizar-se significa assumir ativamente, por um esforço de empatização, a psicologia daquele cristão às avessas, cuja consciência do pecado só servia para lhe aumentar o prazer de pecar, salvando-o do spleen aniquilante, cuja nostalgia de pureza, para sentir-se a si própria, necessitava o aguilhão da dor, da sordice, da miséria e do vício a lavrarem por toda parte, cuja percepção da beleza era tanto maior, quanto mais nítida fosse a antevisão da futura charogne, em que ela se iria dissolver, cuja teologia poética, feita de partes iguais de Deus e de Satã, não recuava diante da heresia panteísta, ao estatuir um código eminentemente sensual de correspondências para representar-se a divina e profunda unidade das coisas. Esse parágrafo meio confuso, ele está resumindo As Flores do Mal, tá? Se você nunca leu o livro de poemas do Baudelaire. O exemplo de Baudelaire, com dar-nos um primeiro esboço do que possa ser o transreal de invenção instituído pela metaforese radical da lírica de nosso século, serve também para ilustrar o salto da suspensão da descrença à cumplicidade operativa por ela instigado no nível da leitura. Em nosso jogo pedagógico, esse salto corresponde ao engatinhar da criança numa busca ativa do rosto desaparecido com o qual, cúmplice, passa a interagir gostosamente, à espera do achou. O itálico em ativa, busca ativa, sublinha a dinâmica falta da qual a metáfora é condenada à vala comum do dicionário. E o itálico em achou aponta para aquilo que Paul Ricoeur chama de poder heurístico da metáfora. Derivado do verbo grego eurisko, achar, o mesmo do famoso eureka de Arquimedes, o adjetivo remete ao caráter eminentemente fundador desse gesto de bricolage, página 30, que é a renomeação metafórica. Um gesto não só de rever, mas também de reaver, de tornar a achar o já visto, no sentido de trazer de volta a surpresa de um primeiro contato contato que o automatismo da repetição embotara. Por força do seu poder heurístico é que a metáfora deixa de ser mero ornato para se converter em veículo fundamental da visão poética do mundo. Uma visão que,
com articular o perceptivo ao afetivo, os olhos do corpo aos olhos da alma, é sinônimo de sentimento poético. Se a poesia é feita de palavras, como preceitua a sediça e tautológica Boutade de Mallarmé, as palavras que a fazem são poéticas porque as agencia esse tipo de visão ou sentimento a que fielmente servem. É o que acontece neste poema de Manuel Bandeira. Eu vi uma rosa branca, sozinha no galho. No galho, sozinha. No jardim, na rua. Sozinha no mundo. Em torno, no entanto, ao sol do meio-dia, toda a natureza, em formas e cores e sons, esplendia. Tudo isso era excesso. A graça é essencial, mistério inefável, sobrenatural, da vida e do mundo, estava ali na rosa, sozinha no galho. Página 31. Sozinha no tempo. Tão pura e modesta, tão perto do chão, tão longe na glória, da mística altura, dir-se-ia que ouvisse, do arcanjo invisível, as palavras santas de outra anunciação. A visão poética isola aqui um pormenor do mundo para o rever com uma intensidade tal que nele se engolfa por inteiro, esquecida da natureza circundante, agora excessiva ante a plenitude da rosa. É como se esta estivesse sendo vista pela primeira vez, e ao renomeá-la com os inéditos atributos de que ora se reveste, graça essencial, mistério inefável, o poeta a transforma numa imago mundi, num aleph borgiano cuja pequenez, modesta, perto do chão, é o próprio penhor de sua enormidade, longe, altura, glória. Isso, evidentemente, em termos da lógica da hipérbole por diminuição. O mecanismo metafórico aqui acionado é o da transposição, a espécie pelo gênero, sempre dentro da labilidade dinâmica do ser ou não ser, da rosa que é e não é o mundo, ou que o é sem deixar de ser rosa, tão pura e modesta, tão perto do chão. A rosa de Bandeira ilustra até a maravilha, o conceito de Gerard Manley Hopkins de inscape, ou seja, a particularidade de cada coisa observada como única. Inscape é um termo que esse poeta cristão inventou paralelo a soundscape, landscape, né? Essa ideia do panorama, né? Que a gente traduz landscape como panorama. Entretanto, a intensidade da focalização poética do único é que alcança, paradoxalmente, convertê-lo em imagem do todo. Daí que, para Benedetto Croce, a fantasia criadora, essência da poesia, tenha por função ligar o particular ao universal e mostrar, acima da estreiteza do finito, a extensão do infinito. Já aqui estamos navegando em águas platônicas, a bordo do conceito, página 32, de metrexis, ou meterris, ou participação. Nos diálogos do seu período mediano, Platão postula que o particular só existe na medida em que participa da realidade universal, a qual, por sua vez, penetra as coisas particulares em diferentes graus, à semelhança da luz do sol que ilumina diferentemente os objetos em função da sua capacidade de recebê-la. A concepção de ser a poesia metáfora do mundo se confirma no seu poder de revelar o universal no particular. Daí lhe vem o valor heurístico de redescoberta do mundo. Para além da realidade factual, ela nos leva até outra, a do possível. Pergunta-se Paul Ricoeur se não é função da poesia suscitar um outro mundo, um mundo outro que corresponda a possibilidades outras de existir, a possibilidades que sejam os nossos possíveis mais próprios. De fato, a metaforese poética introduz, na literalidade unívoca do factual regida pelo verbo ser, possíveis plurívocos regidos pelo verbo ser como. Para fazê-lo, recorre à estratégia da referência cindida a que se refere Jacobson e que a metafórica do poema de Egonópolis exemplifica bem. Numa frase do tipo de "os seus cabelos são uma lâmpada de querosene", os substantivos individualmente considerados remetem o leitor a objetos do mundo, ao domínio do literal. Entretanto, quando se associam analogicamente no inaudito conceito de cabelos lâmpadas, assumem a irredutível impertinência do impossível. Impossível no domínio do real, bem entendido, não do imaginário. Se a imaginação do poeta foi capaz de conceber cabelos assim, eles passam a existir e vêm ampliar o repertório de possíveis de cada leitor.
Tais possíveis renovam-lhe a visão do próprio real ao dinamizá-lo com a labilidade do imaginário. Na sua leitura dos ditos sibilinos de Heráclito, Heidegger discute longamente o sentido etimológico de aletheia, verdade, como desvelamento do que está oculto, página 33, para mostrar que, no pensamento dos antigos gregos, havia uma intimidade ambivalente de desvelar e velar, e que eles viam desvelamento e velamento não como dois acontecimentos diferentes e separados, mas como um e o mesmo. Não é nem preciso chamar a atenção da afinidade dessa visão integrativa com a labilidade dinâmica da visão metafórica, que unifica presença e ausência numa só ocorrência verbal. Outro sim, nos seus comentários sobre a poesia de Hölderlin, vale-se Heidegger da citação de um verso dele para conceituar a poesia como a fundação pela palavra e na palavra. Essa fundação o poeta a faz por via da nomeação, que não consiste simplesmente em prover de nome uma coisa que já antes era bem conhecida. Mas quando o poeta diz a palavra essencial, só então é que o ente se vê nomeado, por essa nomeação do que ele é, e assim conhecido como ente, Seiendes. Tampouco será preciso acentuar o quão intimamente ligada não está essa conjunção em itálicos, o como, com a visada analógica da metaforese. Para fecho destas considerações, nada melhor que citar um aforismo de Heráclito longamente comentado por Heidegger. A natureza ama ocultar-se. O aforismo nos leva de volta ao nosso jogo pedagógico, a que confere uma aura metafísico-antropológica, se assim se pode dizer. Talvez o leitor ainda se lembre de que, ao aproximar nosso jogo e as brincadeiras de esconde-esconde do instinto animal da caça, sugerimos, no caso, uma transmutação do gesto venatório e utilitário da busca de alimento no gesto gratuito do comprazimento lúdico. Com o seu jogo de presença-ausência e de ser-não-ser, a metaforese não seria outra forma de sublimação desse mesmo gesto, só que agora no domínio da ação simbólica, onde encenaria a caça lúdica de um sentido sempre em fuga para maior comprazimento do caçar? Esta aproximação entre poesia e jogo escandalizará de certo ouvidos croceanos, ainda atentos à página 34. Exclamação do mestre, e a arte e a poesia foram a seguir blasfematoriamente confundidas com o jogo. Mas avaliza-o parcialmente uma citação de Heidegger quando este, glosando os motes hölderlinianos de a poesia ser a mais inocente das ocupações e a linguagem o mais perigoso dos bens, escreve: a poesia tem a aparência de um jogo, mas não é. O jogo absorve os seres humanos, mas de maneira tal que cada deles se esquece de si mesmo. Na poesia, pelo contrário, o homem se concentra a fundo no seu Dasein. Nesse parece, mas não é. Não estaria o demônio da metáfora jogando sua última cartada para, com ela, ganhar sorrateiramente o jogo? Fim do ensaio de José Paulo Paes.